Então, hoje nós vamos discutir a busca em largura. Após ver a busca em profundidade, nós vamos ver que a busca em largura funciona de uma forma bem diferente. Então, aqui eu já estou começando com o código, e a partir do código, a gente pode deduzir como funciona a busca em largura. Então, a gente viu que na busca em profundidade nós tínhamos um relógio. Aqui vamos ter também um reloginho, que é a variável t, que é o relógio ou tempo global, que é inicializado com 0. E eu vou precisar também de uma fila. Lembrando lá nossa primeira aula da disciplina, ou segunda, sobre estruturas de dados, vamos usar uma fila auxiliar para realizar a busca em largura. Essa fila vai começar vazia. E aqui já começa a primeira diferença em relação à busca em profundidade. Na busca em profundidade, ou utilizamos recursão, ou utilizamos uma pilha, mas em qualquer caso, mesmo no caso de usar uma recursão, a pilha está presente. Então, é a pilha que faz a busca em profundidade funcionar daquela forma. E agora nós vamos trocar a pilha pela fila, e é a fila que vai fazer a busca em largura funcionar de outra forma. Tá? Então, nós vamos usar uma fila, e depois, para todo vértice do grafo, ele vai ter dois atributos: o tempo em que ele entrou na busca, que eu vou chamar de L do vértice V, do nó V. Então, é o índice dele na busca, o tempo em que ele entrou na busca. E vamos ter uma árvore, que não é mais árvore de profundidade, agora vai ser uma árvore de largura, tá? Onde vai ter pais e filhos, e então o pai de todo nó V vai ser nulo no início. Esses ponteiros vão definir a floresta de largura. E da mesma forma, para que a busca atinja todos os vértices, no caso do nosso grafo de entrada ser desconexo, eu vou procurando vértices que ainda não foram alcançados. Então, eu rodo esse loop aqui. Enquanto houver um nó que ainda não foi alcançado, cuja largura é igual a 0, tá? Ele ainda não foi marcado, então ele vai ser uma nova raiz de uma nova árvore. Nós vamos dizer que quando o nó está na raiz, o nível dele é 0. Então eu coloco esse vértice no nível 0, soma 1 no relógio, digo que o meu vértice entrou nesse tempo t, é o valor da largura dele, coloco ele na fila e não na pilha, e faço a busca em largura a partir dele. Na busca em profundidade, eu coloco ele na pilha e vamos ver quem ele consegue alcançar pela busca. Aqui, mesma coisa, eu coloco ele na fila e realizo a busca. Tá? Então, só falta explicar como fazer essa busca em largura. É o próximo slide. O próximo slide é exatamente essa busca em largura aqui. Tá? Vamos fazer a busca em largura. Já tem um vértice na fila, que é o primeiro que eu coloquei. Aí eu pergunto: enquanto a fila não for vazia, eu vou fazendo a minha busca. Isso aqui é uma iteração. Então, daí nós deduzimos que a busca em largura ela é essencialmente iterativa. Não é um algoritmo de natureza recursiva. Se você quiser forçar muito a barra, você pode até tentar implementar uma busca em largura recursiva, mas não vai ficar bom, não é o estilo. A busca em largura funciona naturalmente como um algoritmo iterativo, tá? Sem recursão. Então, enquanto a fila não estiver vazia, eu pego o primeiro elemento da fila
retiro ele da fila e vou olhar seus vizinhos. Para todo W na vizinhança, eu vou olhar os vizinhos. Então, se o vizinho não foi alcançado ainda, se ele não está marcado, então eu vou fazer uma coisa, eu comando o então, a parte do então aqui. Agora, se ele já foi visitado, então é o se não, que é essa outra parte aqui. Então vamos para a parte do então. Se o W, vizinho de V, não foi visitado ainda, então ele vai ser filho do V na busca. Então eu visito essa aresta VW, que é uma aresta azul, que é uma aresta pai. Tá? Por quê? Porque se o W foi alcançado pelo V, então o pai de W é V. E se o V está num certo nível, e o W é filho de V, então o nível de W é o nível de V mais 1. Então, se o pai dele está no nível 0, ele vai estar no nível 1. Se o pai dele está no nível 3, ele vai estar no nível 4. Que os níveis da árvore vão crescendo à medida que você vai da raiz para baixo na árvore. Tá bom? E aí eu somo 1 no relógio, marco que o T entrou na busca nesse tempo aqui, marco a largura dele e coloco ele no final da fila. Tá? Agora, se o V já foi visitado, aí eu vou ter umas outras visitas que não são de pai para filho. Ou é uma visita entre irmãos, ou entre primos, ou de tio para sobrinho. Depois eu explico melhor como é que funcionam essas visitas. Elas vão ficar claras na medida em que eu rodar o algoritmo numa simulação. Tá bom? Então, isso aqui é bem semelhante a uma busca em profundidade. Tem essa parte aqui, como é que eu processo o filho e como é que eu processo o nó que já foi visitado. Tá? Então, vamos iniciar a execução com esse grafo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma pergunta. Então, vou seguir adiante. Alguém quer colocar alguma pergunta? Muito bem. Ups. Então, vamos rodar a minha busca em largura. No início, a fila está vazia. Aqui mostrando pelo apontador. Tá? Todos os vértices estão com as suas larguras zeradas. A largura aqui é o tempo, né? O tempo em que ele foi alcançado é a largura dele. Assim como na busca em profundidade, o tempo em que ele foi alcançado é a profundidade de entrada. E o tempo em que ele saiu da busca é a profundidade de saída. Aqui o tempo que ele foi alcançado é a largura dele. Eu não vou ter uma largura de saída. Vou marcar só o momento em que ele foi alcançado. Então, eu vou começar com o A. Marco ele aqui em amarelo. Ele entra no tempo 1. Ok? E está na fila. Ok? Coloquei o A na fila. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o primeiro vértice da fila e olhar seus filhos. Então, eu tiro o A da fila e vou olhar seus vizinhos, B e C. O primeiro é o B. O B não está marcado. Então, pelo nosso algoritmo, isso aqui é uma aresta de pai para filho. Então, é uma aresta azul. E aí eu marco B, ele entra no tempo 2, aqui embaixo, ele já vai para a fila. Tá? Só que agora
Olha que interessante. Aqui começa a primeira diferença da busca em largura em relação à busca em profundidade. Eu não passo o token para o B. Não passo. Eu coloco o B na fila e vou visitar os outros vizinhos de A. Mudou a estratégia. Na busca em profundidade, o pai visita o filho e passa o bastão para o filho, passa o token para o filho. A visita continua do filho. Na busca em largura, não. O pai visita o filho e o filho vai para o final da fila. E eu vou processar os demais filhos que eu tenho. E aqui é o caso. O token não é passado para o meu filho, continua comigo. E agora eu vejo se eu tenho mais nós para visitar. De fato, aqui eu tenho nó C. É meu outro filho. Então eu visito C, ele é marcado, ele entra no tempo 3 e vai para o final da fila. E aí acabou o A. Não há mais nada a fazer em relação ao vértice A. O que nós fizemos? Voltando aqui para o algoritmo, o V era o A, retirei o A da fila, o A tinha dois vizinhos, B e C, primeiro o W era B, o B não era marcado, visitei o B, coloquei ele no final da fila, voltou, aí o W foi para C, o C não era marcado, visitei o C e o C foi para a fila. Então eu estou processando todos os meus filhos, não tem recursão aqui. Quando o A visitou o B, eu não chamo a recursão para B, o B vai para o final da fila, porque eu quero processar primeiro todos os meus vizinhos e só depois é que eu vou para o meu filho. Entenderam a diferença? Então, o A visita B e o A visita C. E aí terminei o A. Na busca em profundidade, o A visitava o B e a busca continuava do B. O A ficava em suspenso. Na busca em largura, o A visita B, o A visita C, e se tivesse mais vizinhos, visitaria todos, e aí ele terminaria. Só depois é que eu iria para o primeiro cara da fila aqui, o mais antigo, o B. Por isso que chama busca em largura. Se o A tivesse vários vizinhos, eu estaria como um para-brisa de automóvel, assim, percorrendo todos os meus filhos e colocando todos eles na árvore, tá? Olhando para a largura, né? Eu coloco todos os meus filhos na árvore, como se eu estivesse aqui ligando um para-brisa que está fazendo assim. Ele vai na largura do vidro, tá? Colocando todos os meus filhos aqui na árvore. Na busca em profundidade, não. O A visita o B, aí o B visita o D visita o F, então ele desce na profundidade do grafo. Por isso que chama profundidade, é como se ele mergulhasse. Porque o pai passa a bola para o filho, que passa a bola para outro filho, que passa a bola para outro filho, e mergulha na profundidade do grafo. Na busca em largura, não. Eu estou no A, visito todos os meus filhos. Eu varro o grafo assim, como se fosse na largura do grafo. São nomes bem sugestivos. Profundidade e largura. E agora, pessoal, o algoritmo continua. Quem é o próximo? Quem é o primeiro da fila? É o B. Então agora eu tiro o B da fila e vou visitar os vizinhos de B. Primeiro vizinho de B é o D, que não está marcado. Então o D entra no tempo 4, ele é filho de B e vai para o final da fila. Quem é o próximo vizinho de B? É o C. Só que o C já está marcado, pessoal. O B visitou o D e agora o B vai visitar o C. Só que o C já está marcado. Então eu vou colocar aqui uma aresta vermelha que é para visitar irmão. O que é um irmão?
O B está visitando o C. Eles têm o mesmo pai? Sim. O pai de B é A e o pai de C é A. Então, eles têm o mesmo pai. Se eles têm o mesmo pai, então eles são irmãos. Então, essa aqui é uma aresta de um irmão para o outro. Não é da árvore. Então, aqui no código, o B está visitando o C, mas o C já está marcado. Então, ele vai para o C não. O B e o C estão no mesmo nível? Sim. Estão ambos no nível 1 da árvore. Aí você entra aqui. B e C têm o mesmo pai? Sim. Então eles são irmãos. Visitei uma aresta irmão. Então foi isso que nós fizemos aqui. O B visitar o C estão no mesmo nível? Sim. O A está no nível 0, B e C estão no nível 1 e o D está no nível 2. Então eles estão no mesmo nível. Tem o mesmo pai? Sim. Então são irmãos. E acabou o B. Qual é o próximo que está na fila? É o C. Qual é o primeiro nó que o C vai visitar? Vai ser o D. C vai visitar o D. Essa aresta aqui é uma verde. O que é isso? Voltando. Como o C vai visitar o D, mas o D já está marcado, então não é filho dele. Então vai para o C não. C e D estão no mesmo nível? Não. O C está no nível 1 e o D está no nível 2. Então o C é tio de D. Essa aresta é uma aresta tio. Tá? Se você voltar no código, o C está visitando o D. Então o V é C e o W é D. Mas o C, o D já está marcado. Então vem para o C não. C e D estão no mesmo nível? Não. Então vai para o C não. E aí o nível de D é o nível de C mais 1. Então o C é tio de D. Vem para essa saída do código. O C visitou D. Agora o C visita o E, mas o E é novo, então o E é filho de C. Como o nível de C é 1, o nível de E vai ser 2. Lembrando aqui, pessoal, ó. Quando o pai visita o filho fica com o nível do pai mais 1, automaticamente. Então, o C vai visitar o E, o nível de C é 1, então o nível de E é 2. Aí eu marco o E entra no tempo 5 e vai para o fim da fila. E aí o C acabou. Então agora vamos para a fila e pega o primeiro. É o D. O D tem quem para visitar? Tem o B, mas o B já está marcado e não está no mesmo nível, nem um nível abaixo, nada a fazer. Tem o C, mas o C já está marcado, nem está no mesmo nível, nem está um nível abaixo, então nada a fazer. Tem o E, mas aqui no caso, a busca seguiu a ordem de visitar primeiro o F, não seguiu a ordem alfabética. Então visitei o F. O F é novo, então o nível de D é 2, então o nível de F é 3. A nível 0, B nível 1, D nível 2, F nível 3. Marquei o F, D é pai de F, F entrou no tempo 6, F foi para o fim da fila. Mas o D tem mais vizinhos. Tem o G. O G não está marcado, então vai ser filho de D. Então essa aresta é de pai para filho. G entra no nível 3, porque o D está no nível 2. G entra no tempo 7. G vai para o final da fila. Agora o D visita o E. D e E estão no mesmo nível? Sim. Tem o mesmo pai? Não. Pai de D é igual a B. Pai de E é igual a C. Não tem o mesmo pai, então são irmãos. Desculpe, são primos. Essa aresta amarela aqui é uma aresta primo. Tá? Então, a aresta primo ocorre quando estão no mesmo nível,
e não têm o mesmo pai. Tá? Então é uma aresta amarela, diferente do caso entre B e C. Estão no mesmo nível, mas têm o mesmo pai. Aqui eles estão no mesmo nível, mas não têm o mesmo pai. Pai de D é diferente de pai de E. É o que nós perguntamos aqui no código. Voltando. Eles estão no mesmo nível? Estão. Têm o mesmo pai? Não. Então você vai entrar aqui nesse senão e visita uma aresta prima, ok? Pronto. E acabou o D. Então agora eu vou lá na minha fila, pego o E, tiro ele da fila, aí o E visita o C, mas o C já está marcado, não está no mesmo nível, nenhum nível abaixo, nada a fazer. Visita o D, mas o D está no mesmo nível, já está marcado, então é uma aresta primo, é essa mesma aresta aqui. Nada a fazer. Agora o E vai visitar o F já está marcado, mas está um nível abaixo. Então é uma aresta til. O E é til do F. E finalmente o E vai visitar o H é novo, então vai ser filho de E, entra no nível 3, e entra no tempo 8, e vai para o fim da fila. E o E acabou. Venho para a fila, tiro o F, eu vou ignorar os vizinhos que estão para cima, que não há nada a fazer para cá. O F vai visitar o G, está no mesmo nível e tem o mesmo pai, que é D. Então, aresta é irmão. E acabou o F. Agora, vou lá para a fila, removo o G, vou ignorar o vizinho D que está para cima, G para F está no mesmo nível. Então, é irmão, essa aresta aqui até eu já fiz. Se a aresta de F para G uma aresta é irmão, é claro que a aresta de G para F é irmão também. Depois o G visita o H, estão no mesmo nível, mas não vou ter o mesmo pai, então aresta primo, e acabou a busca. O H sai da fila, não tem mais nada a fazer aqui para ele, fim da busca. Então a busca foi fazendo assim, construiu o nível 1 da árvore, depois construiu o nível 2 da árvore, depois construiu o nível 3 da árvore. Então ela vai bem devagar, nível a nível. Não é que nem a busca em largura, que vai descendo rápido lá para o fundo do grafo. É diferente o sistema aqui. Tá? Então ele vai lentamente, sem acelerar o processo. Por quê? Porque a gente esgota o pai antes de processar os filhos, não é verdade? Voltando aqui para a minha árvore, o A visita o B, o A visita o C, e eu só passo para os meus filhos depois que eu terminar. É como aquele pai que senta na mesa para almoçar. Primeiro ele vai comer sossegado a comida dele, e só depois os filhos vão comer. Né? Então, primeiro eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer com o pai. Quando o pai acabar, só então é que os filhos vão entrar no jogo. A busca em profundidade é ao contrário, né, pessoal? O pai passa a bola para o filho, você vai esgotar todo o filho, e só depois o pai vai terminar o processamento. É como se o pai dissesse: primeiro comem os meus filhos, deixa eles fazerem tudo o que eles têm que fazer. Eles comem, quando eles terminarem, aí eu termino o meu processamento. Então, esquema ao contrário. O pai dá prioridade aos filhos. E depois o processamento volta para o pai. Essa é a busca em profundidade. Na busca em largura, o pai tem a prioridade. Quando o A terminar, eu vou pegar o meu filho mais antigo, que é o mais velho, é o que está lá no início da fila. O mais antigo é quem está em primeiro na fila, né, pessoal? Por isso que eu uso fila. A fila, no início da fila está sempre o mais antigo.
E aí eu vou ver todos os filhos de B. Quando B acabar, aí eu vou lá pegar o mais antigo, que é o C. A pilha faz o contrário, a gente pega sempre o mais novo. Na fila a gente pega sempre o mais antigo. Então, a próxima aresta a ser visitada na busca parte sempre do vértice mais antigo. Se você olhar o slide da busca em profundidade, aqui está escrito mais recente. Só que na busca em largura é o mais antigo. Isso pode ser visto em qualquer ponto da busca. Dá uma olhada aqui. Qual é a próxima aresta que eu vou visitar? Será que é uma aresta que sai do D? Não. A próxima aresta que eu vou visitar é do mais antigo. Quem é o mais antigo que ainda não acabou o processamento? É o C. O C é mais antigo que o D. Por quê? Porque o C entrou antes. Então, a próxima aresta parte sempre do mais antigo. Vai partir do C. E agora, qual é a próxima aresta que eu vou visitar? Vai partir do D ou do E? Vai partir do D. Porque o D é mais antigo do que o E. Na busca em profundidade é o contrário. A próxima aresta parte sempre do mais novo, que é o que está no topo da pilha. Mas na busca em largura vai partir do mais antigo. Por isso que eu estou usando fila. Muito legal isso, pessoal, porque mudar a estrutura de dados mudou completamente o mecanismo da busca. Ela também roda em tempo linear, porque cada vértice alcançado é marcado uma única vez, ele sai da fila uma única vez e é marcado, e cada aresta é visitada no máximo 2 vezes, ou entre irmãos ou entre primos, tá? Também o filho pode querer olhar o pai, mas não tem o que fazer ao olhar o pai, né? Mesma coisa, o sobrinho pode querer olhar o tio, também não tem nada que fazer. Então, a aresta tio é olhada uma vez do tio para o sobrinho e do sobrinho para o tio, 2 vezes. A aresta pai é olhada do pai para o filho e do filho para o pai. Entre irmãos é olhada de um para o outro e do outro para o um. E entre primos, idem, de um para o outro e do outro para o um. Então, cada aresta é olhada 2 vezes, mas é uma constante multiplicativa que não faz parte da nossa notação O. Tá? Então, é linear, porque o n está elevado a 1, não precisa nem escrever, e o m está elevado a 1. Linear em n mais m, onde n é o número de nós e m é o número de arestas. Então, ela é bem rápida. A floresta de largura é uma floresta geradora, porque ela alcança todos os vértices. Tá? Ela vai se espalhando e vai alcançando todo mundo. Tá? No final da busca, todos os vértices vão ter um valor L de V diferente de 0, porque todos foram alcançados. E se o grafo for desconexo, você vai ter várias arvorezinhas. Mas a raiz vai começar sempre do nível 0. Tá? Somente as arestas azuis, que são as arestas pai, pertencem à minha árvore ou floresta de profundidade. As demais, as irmão, primo e tio, vermelhas, amarelas e verdes, não são da árvore. Aqui, o que marca a árvore são as arestas azuis. Os níveis também são definidos aqui, pelas arestas azuis. A está no nível 0, B e C no nível 1, D e E no nível 2, F, G, H no nível 3. Aqui tem uma caracterização das arestas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? VW é uma aresta pai. Se W está um nível abaixo de V, e no momento da visita ele era novo. Já a aresta tio é a mesma coisa. O W está um nível abaixo de V, só que no momento da visita o W já tinha sido visitado. Então ele não é filho, mas é sobrinho. Então o V é tio de W, o W é sobrinho de V. As arestas irmão, que são as vermelhas, elas ocorrem quando V e W estão no mesmo nível
e têm o mesmo pai. E, finalmente, as arestas primo ocorrem quando V e W estão no mesmo nível, mas não têm o mesmo pai. E uma propriedade fundamental da busca em largura é que, para qualquer aresta do grafo, a diferença de nível entre eles é no máximo 1. Isso é muito interessante. Isso é que vai dar uma característica especial para a busca em largura. Vamos tentar entender isso. Antes de rodar a busca, não rodei a busca ainda. Escolhe uma aresta qualquer. Por exemplo, D e E. Eu não sei em que nível o D e o E vão ficar nessa busca. Não faço a mínima ideia, que eu não comecei a busca ainda. Aí eu vou fazendo a busca. No final, essa aresta DE, o D está no nível 2 e o E ficou no nível 2. Então essa é a mágica. No final da busca, os extremos de qualquer aresta diferem em nível, no máximo em uma unidade. Qualquer que seja a aresta que você pegar, a priori, hein, pessoal? O que quer dizer a priori? Escolher antes da busca. Escolhe uma aresta qualquer e guarda na memória. Faz a busca. Vamos supor que a aresta que você guardou ligava os vértices x e y. Faz a busca. No final, o nível de x e o nível de y vão diferir em, no máximo, uma unidade. Ou seja, ou x e y vão ser irmãos e primos, ou o x vai ser pai do y, ou o y vai ser pai do x, ou o x vai ser tio do y, ou o y vai ser tio do x. Não tem outra opção. Essa é a mágica da busca em largura, justamente porque ela vai pegando o mais antigo. E aí a principal aplicação da busca em largura é essa daqui. Vou até respirar um pouco, porque isso aqui é uma coisa extremamente importante. Talvez a gente chegou no ponto mais importante da aula. A busca em largura, pessoal, calcula caminhos ótimos, coisa que a busca em profundidade não faz. Não faz. Mas a busca em largura faz. O que ela faz? Ela calcula as distâncias de um vértice a todos os demais. Como que a gente faz isso? Você pega esse vértice x e aplica uma busca em largura com essa raiz x, lá na raiz da árvore. Então começa a busca em largura do x. No final da busca, a distância de x a qualquer vértice v vai ser igual ao nível de v na árvore. E o caminho ótimo de x a v é dado pelo caminho na árvore. Isso é muito interessante. Então vamos supor que eu quisesse calcular os caminhos ótimos de A a todos os demais vértices. Então, por exemplo, tem um caminho de A até H, onde você pode pagar 5. Ó. Eu vou de A para B, de B para D, de D para F, de F para G, de G para H. Esse caminho tem 5 arestas, então eu pago 5 nesse caminho para ir de A até H. Porém, a distância entre A e H não é 5, é 3. Esse aqui é o caminho ótimo de A até H. Olha que interessante. O nível de H na árvore é exatamente a distância dele ao A. Então, a distância de A até H não é 5, é 3. E é exatamente o nível de H na árvore. Entenderam o ponto? Então, os caminhos ótimos de A até F, de A até G e de A até H custam 3, porque eles estão no nível 3 da árvore. Os caminhos ótimos de A até D e de A até E custam 2,
porque eles estão no nível 2 da árvore. E os caminhos ótimos de A até B e de A até C custam 1, porque eles estão no nível 1 da árvore. Ok? Então, recapitulando, tem vários caminhos entre A e H, por exemplo. Tem um caminho que custa 5, tem outro caminho que custa até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem outro caminho que custa 7, mas o caminho ótimo custa 3. E o H vai ficar no nível 3 da árvore. E qual é o caminho ótimo? É esse aqui, o da árvore, de A para C, de C para E e de E para H. Como é que você constrói o caminho ótimo de A até H? Pega o pai do H, constrói ao contrário, é o E. Pega o pai de E, é o C. Pega o pai de C, é o A, pronto. Construir o caminho ótimo de trás para frente. Tá bom? Agora, a busca em largura, essa busca em largura não está calculando o caminho ótimo de B até H, por exemplo. Você tem que escolher um nó para ficar na raiz. E é a partir desse nó que eu calculo os caminhos ótimos para todos os outros. Deu para entender? Então, uma vez que você escolheu a raiz, você vai calcular caminhos ótimos dessa raiz para todos os demais nós. Se você quiser calcular o caminho ótimo de B até F, tem que colocar o B na raiz. Aí tem que fazer uma outra busca em largura. Ok? Então, essa primeira aplicação ela é fundamental. Tá? Então, dado um grafo conexo G e um vértice qualquer, determinar as distâncias ou o comprimento dos caminhos ótimos desse x a todos os demais. Então, faz uma busca em largura com raiz x. No final da busca, a distância de x a qualquer nó é o nível desse nó na árvore em largura que você construiu. Uma segunda aplicação é fazer labirinto. Mesma coisa como fizemos na busca em profundidade, só que agora, como a busca em largura acha caminho ótimo, da entrada até a saída do labirinto, ele não só vai descobrir se tem um caminho, como ele vai descobrir o menor caminho no labirinto da entrada até a saída. Tá? Então, dado um labirinto representado por uma matriz, determinar o menor caminho ou o caminho ótimo da entrada até a saída. Então, a gente pega a matriz, modela como um grafo, o x vai ser um nó, que é a entrada do labirinto, o y vai ser outro nó, que é a saída do labirinto. Aí eu faço uma busca em largura no grafo, partindo do nó x, vou obter uma árvore de largura. No final da busca, se o y foi alcançado pela busca, então tem saída. Dá para ir de x a y. O labirinto tem caminho no labirinto, dá para sair. Entrando pelo x, dá para sair pelo y. E o caminho ótimo vai ser o nível de y na árvore de largura. Então, se você estiver interessado em caminhos ótimos, tem que fazer busca em largura. Não faça busca em profundidade. Tá? Eu também posso determinar se o grafo é 2 colorível, como eu fiz com a busca em profundidade, mas eu vou pular essa aplicação para não me alongar muito, porque já passou quase 1 hora aqui de aula. Eu vou pular essa aplicação. Vou pular esse exercício também, que ele é muito complicadinho para explicar agora. Vou pular esse exercício, que é adaptar a busca em largura para grafo direcionado, mas é a mesma coisa. Você tem que andar no sentido das arestas. E aqui é um exercício legal, que já tem a resposta aqui. Eu coloquei aqui um algoritmo de busca,
E esse algoritmo ele é muito legal. Ele vai funcionar como uma busca em profundidade se essa estrutura de dados D for uma pilha. E vai funcionar como uma busca em largura se essa estrutura de dados D for uma fila. Então, a busca em largura e em profundidade são duas faces da mesma moeda. Você desmarca todos os vértices, escolhe um nó raiz, diz que o pai dele é nulo, marca ele e coloca ele na estrutura de dados. Pode ser uma pilha ou uma fila. E aí, enquanto essa estrutura de dados não for vazia, pega o primeiro elemento, tá? Visita os vizinhos dele, vou tirando da estrutura de dados e vou fazendo isso. Se a estrutura de dados for uma pilha, você está rodando uma busca em profundidade, com esse mesmo código. Se a estrutura de dados for uma fila, você está rodando uma busca em largura, com esse mesmo código. Tá bom? Então, aqui, se for uma pilha, se D for uma pilha, quando fizer a inserção no topo. Se D for uma fila, quando você fizer a inserção, é no final. Quando você remove da estrutura, se for uma pilha, remove do topo. Se for uma fila, remove da primeira posição, o mais antigo. Tá? Então, isso aqui é muito legal. O mesmo código pode ser usado para as duas buscas. Então, vocês estão vendo que a busca em profundidade está essencialmente ligada a uma pilha e a busca em largura essencialmente ligada a uma fila. E com isso terminamos a primeira parte da aula. Alguma pergunta sobre o algoritmo da busca em largura? Deu para entender legal como é que ele funciona, pessoal? Tá tudo tranquilo? Professor, Sim. Eu tenho uma curiosidade, não é bem uma dúvida, não. Pois não. Você disse que a busca em largura, o principal caso de uso dela, né, seria para achar caminhos mínimos. Isso. Correto? Sei lá, pode ter algumas aplicações em que eu queira achar, por exemplo, o nó que está mais centralizado, digamos assim. O nó que tem o menor caminho, em geral, para os outros nós. Perfeito. Nesse caso, o melhor algoritmo que eu conseguiria fazer seria N3 mesmo, porque eu teria que rodar uma busca em largura para todos os nós, percorrer, ver o menor caminho dele, de cada nó para todos os outros nós e comparar entre eles, né? Perfeito. Sua pergunta é uma pergunta excelente, né? Eu vou responder brevemente. Depois, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas talvez seja do interesse dos seus colegas. Para cada nó, realmente você tem que calcular as distâncias dele a todos os demais. Tá? Isso pode ser feito usando uma busca em largura que é de tempo linear. Uma busca só, tá certo? Aí se você fizer isso para todos os outros nós, você vai fazer um tempo linear, n mais m, para cada nó. Perfeito? Perfeito. E como você fez isso n vezes, e a busca em largura é n mais m, o seu algoritmo vai ficar n vezes n mais m. Tá bom? Isso vai dar n quadrado mais n vezes m. Bom, se o grafo tiver muita aresta, então esse m, a gente sabe que o número de arestas pode ser quadrático em n, não é? Então aquela parcela n vezes m vai ficar realmente um n ao cubo. Vai ficar ruim. Porém, se o grafo tiver poucas arestas,
a parcela n vezes m vai ficar quadrática. Tá? Então vai depender do grafo, Rodrigo. Se o grafo tiver muita aresta, essa estratégia pode ficar cúbica. Mas se o grafo tiver pouca aresta, no melhor caso ela fica quadrática. E aí você tem que calcular a excentricidade do nó, quer dizer, é a maior distância dele a algum outro, né? Para saber o quão longe ele está de algum outro nó no grafo. E aí os nós do centro do grafo vão ser os de menor excentricidade. Então, tem esse algoritmo aí que é ordem de n quadrado mais nm. Dá para melhorar? Tem umas estratégias aí mais sofisticadas que dá para tentar melhorar um pouco, sim. Mas aí a gente tem que fazer umas mirabolâncias com estruturas de dados, mas a complexidade seria n ao quadrado mais n vezes m. Se o m for se o m for grande, vai ficar n quadrado mais n ao cubo. Aí vai dominar o n ao cubo. Se o m não for grande, vai ficar n quadrado mais n quadrado, que dá n quadrado. Tá? Nós teremos um melhor caso quadrático aí, usando essa estratégia. Para estratégias mais elaboradas, aí dá para você conseguir melhorar isso um pouco, tá? E aí a gente pode discutir depois outras estratégias melhores do que rodar N vezes a busca em largura. Você pode rodar tipo uma programação dinâmica, que é como se fosse um algoritmo de Floyd-Warshall, mas aí você pode ficar multiplicando matrizes, e aí tem o algoritmo de Strassen, que você não usa tempo n ao cubo para multiplicar matrizes, você pode utilizar n elevado a 2,31, se eu não me engano. Então, dá para calcular o centro do grafo usando um tempinho melhor aí. Tá? Usando umas outras estratégias aí. Tá bom? Beleza. Entendido. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, está batendo aí 7 horas. Eu vou dar só um avant-première do que vai ser a nossa aplicação, que é um problema de malhas ferroviárias. Aqui estão estações, né? E aqui estão as linhas, como se fossem linhas de metrô ou de trem, conectando as estações. Então aí você tem a linha verde, a linha roxa, a linha azul, a linha vinho, tá? Aí tem descrição das linhas pelas estações. E aí a gente vai ter que ir de um ponto da malha para outro, fazendo o menor número de baldeações. Tá? É esse problema que a gente vai, ou transferências, né? Transferências de linha. A gente vai usar a busca em largura para resolver esse problema. Então, esse problema pode ser aplicado em malha ferroviária, trem, malha aérea, ou malha até com pedágio, né? Você quer ir de um ponto a outro, pagando o menor número de pedágios possíveis. Quer dizer, cada vez que você troca de estrada, tem que pagar o pedágio. Então, se você quiser fazer o menor número possível de trocas de estrada para pagar menos pedágio, você vai usar essa estratégia também, mesmo que tenha que rodar mais alguns quilômetros. Eu vou, então, entrar com essa aplicação aí depois do intervalo. Tá bom? Então é isso. Eu vou fazer uma pausa aí de 5 minutinhos para a gente beber uma água, descansar um pouco e daqui a pouco eu estou de volta. Não vou parar a gravação, ok? Até já, pessoal.
Olá, estou voltando do intervalo. Então, vamos para a aplicação. Tá? Vou explicar essa aplicação para vocês. Esse problema é o problema 1908 do Uri. Aí tem uma historinha que ele conta aí, mas eu vou resumir essa historinha, tá, da seguinte forma. Eu tenho aí estações ou terminais, tá? E eu tenho linhas que conectam essas estações. Vamos dizer que os nós são estações. Então, aqui eu tenho essa linha 1, que parte desse nó, essa linha azul. E aí ela vai conectando os nós dessa forma. Tenho a linha 2, que vai fazendo isso. O exemplo é pequeno para a gente conseguir entender, né? Ele tem a linha 3, que é a linha verde, e a linha 4, que é essa linha curtinha, que é a linha roxa. Tá? Então, a ideia é você partir da estação 1, sempre da estação 1, que no caso aqui é a estação A, né? E ele quer saber o menor número de baldeações para chegar até a estação N. No fundo é isso, que no caso aqui é a estação B. Ele coloca o problema em termos de pagar. Então, cada vez que você entra numa linha nova, você paga uma unidade. Tá? Eu vou explicar melhor lá no slide, que está maior do que esse desenho aqui. É o mesmo desenho. E aí você vai ver depois esse probleminha. Aqui a entrada de dados, né? Ele vai dizer aqui para você que tem, não sei se está dando para ver legal, que tem 9 estações e 4 linhas. Ele avisa aqui no começo, só tem 9 estações e 4 linhas. Aí ele dá nome para as linhas. Ó, linha 6. Liga esses nós aqui. 2, 3, 4, 6, 7, 9. Depois, linha 4. Conecta os nós 1, 3, 4, 5. Linha 3. Conecta os nós 8, 3, 4. Linha 2. Conecta os nós 9 e 8. Então, essa é a entrada de dados. Vem, na primeira linha, o número de estações e o número de linhas. Depois, cada linha seguinte descreve a linha. Vem o nome da linha na primeira posição e os nós na sequência que fazem parte da linha. Tá? Como se fosse um caminho no grafo. Depois, o nome da linha e os nós que fazem parte. E assim por diante. Tá? Então, na verdade, esse primeiro número aqui pode ser ou o nome da linha ou o número de estações da linha, para você auxiliar a sua leitura. Tá? Se bem que não seria necessário. Mas aqui ele dá 6 estações, linha 6, né, digamos assim, e assim por diante. Vamos passar para o slide. Então, esse aqui é o problema URI 1908. Eu chamei as linhas pelo número de estações que elas têm para facilitar. Linha 6 é a que tem 6 nós. Linha 4 é a que tem 4 nós. Linha 3 é a que tem 3 nós. E linha 2 é a que tem 2 nós. Mas melhor você chamar
quando eu rodar a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, que fica mais fácil. Tá bom? Então, só para ver aqui, a linha 2 começa estação 2, depois estação 3, estação 4, estação 6, 7 e 9. Então, quais são as regras do problema? Eu tenho que pagar uma unidade para entrar numa nova linha. Em cair naquela linha, eu pago um bilhete. Tá? E enquanto eu permanecer na mesma linha, eu pago 0. Se eu entrar numa nova linha, volta para a regra 1. Pago uma nova unidade para entrar numa nova linha, uma baldeação. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu quero ir da estação 1 para a estação 9. Então eu começo aqui na estação 1. Então eu inicio na linha 4, que é a linha vinho. Tá? Então, como eu vou entrar na linha vinho, pago 1, custo acumulado 1. E aí eu cheguei na estação 3. Aí eu reparo que a estação 9 está na mesma linha que a estação 3, ó, na linha azul, na linha 6. Então, ao chegar na estação 3, eu faço uma baldeação. Tá? Então, na estação 3, eu troco para a linha 6, que é a linha azul. E o custo acumulado, então, ficou 2, porque eu troquei de linha. Beleza? Aí eu sigo na linha azul e cheguei no meu destino. Eu continuo na linha 6 até a estação 9, então o custo acumulado é 2. Então eu consigo ir do nó 1, da estação 1 para a estação 9, pagando só 2, fazendo uma troca. Tem um outro caminho aqui, eu poderia pagar 3. Eu pego essa linha vinho, na estação 3 eu troco para a linha verde, aí na estação 8 eu troco para a linha roxa. Aí eu pagaria 3, mas eu não quero isso. Eu quero pagar 2. Então eu tenho que evitar essa solução. Como eu quero o caminho ótimo, isso está com um cheirinho de busca em largura, né, pessoal? Eu quero um caminho ótimo, um caminho de custo, o menor custo possível. Só que está meio estranho essa aplicação, porque o caminho de menor custo, que é 2, anda por vários nós. Na verdade, eu saio daqui da estação 1, então eu andei 1, 2, 3, 4, 5, é um caminho longo. Então, será que a busca em largura pega isso? Eu não estou entendendo, porque a busca em largura era o caminho mínimo, não seria esse. Mas, para o nosso problema, esse caminho custa 3, porque eu ando em 3 cores. Ao passo que o outro caminho você só paga 2. Então, como que eu vou usar a busca em largura para resolver esse problema? Então, tem um truque, que é uma sacada, que é o seguinte. Uma ideia aqui, um truque, que é o seguinte, ó, pessoal. Para 2 estações A e B na mesma linha, a gente sabe que eu posso ir de A para B e de B para A sem pagar nada. Então, por exemplo, se eu já estou aqui na estação 4, já cheguei aqui na estação 4, pela linha azul, e eu quero ir para a estação 7, eu consigo ir até a 7 sem pagar nada, porque eu estou na mesma linha. Então, na verdade, é como se a estação 4 e a estação 7 elas fossem vizinhas no grafo. Eu posso ir de 4 para 7 sem custo nenhum, sem aumentar meu custo. Então, se eu cheguei na estação 4 pela linha azul, eu posso ir para 7 sem custo adicional. É como se no meu grafo eu quisesse colocar 4 e 7 como vizinhos.
é isso que eu vou fazer. Todas as estações aqui da linha azul, eu vou fazer o seguinte: 2 é vizinho de 3, 2 é vizinho de 4, 2 é vizinho de 6, 2 é vizinho de 7, 2 é vizinho de 9, porque eu posso ir de 2 para todos esses nós em um único pulo, entre aspas. Né? Eu posso ir para esses nós sem pagar nada. Esse vai ser o truque. Alguma dúvida sobre esse truque? Eu vou explicar melhor como que a gente vai implementar esse truque. Tá? Então, a ideia é fazer estações que estão numa mesma linha, eu vou torná-las vizinhas no grafo. Então, o grafo, na verdade, não é bem esse. Eu vou montar um outro grafo. Como que vai ser esse grafo? Assim. Eu vou montar, essa aqui é a malha original. Eu vou montar uma matriz de adjacências que vai representar um novo grafo. Olha como ele vai funcionar. Na posição AB da matriz, eu vou armazenar as linhas que ligam as estações A e B. Por exemplo, posição 1, 3. Qual é a única linha que liga a estação 1 e 3? É a linha 4, é a linha vinho. Então, eu coloco aqui, linha 4. Essa matriz é simétrica. Na posição 3, 1, a estação 3 é ligada à estação 1 apenas pela linha 4, que é essa linha vinho. Agora, vamos ver um exemplo mais complicado. Entre as linhas 3 e 4, eu vou fazer elas serem vizinhas. Mas elas são vizinhas por 3 linhas diferentes. Olha aqui. Pela linha 3, que é a verde, pela linha 4, que é a vinho, e pela linha 6, que é a azul. Eu coloco aqui na matriz. Tá? Então, vamos entender a lógica dessa matriz. Vamos lá. 2 é vizinho de 1 pela mesma linha? Não. 2 não é vizinho de 1, porque se eu quiser ir de 2 para 1, tem que trocar de linha. 2 também não é vizinho de 2, porque aqui na diagonal principal a gente já viu que pode colocar um monte de zeros. 2 é vizinho de 3 por uma única linha? Sim, pela linha 6. 2 é vizinho de 3 pela linha 6. E agora eu estou vendo que eu cometi um erro aqui. Deixa eu consertar esse erro agora. Eu estava fazendo aqui de tarde. 6. Seis. Desculpa, eu fiz aqui, cometi um errinho. Deixa eu consertar ele. Eu tinha checado a matriz. Ok, consertei. Vamos salvar. 2 é vizinho de 3 pela linha 6. 2 também é vizinho de 4. Observem aqui que interessante. Pela linha 6. É como se eu pudesse pular de 2 para 4 sem pagar nada. Vocês estão vendo aqui? Agora, 2 não é vizinho de 5. Se eu quiser ir de 2 para 5, tem que trocar de linha. Tá vendo? Aí não adianta. 2 é vizinho de 6? Sim. Pela linha 6. Ó. Eu posso ir de 2 para 6 sem pagar nada. Pela mesma linha. Também para 7, que está na mesma linha. E também para 9, que está na mesma linha. Estão entendendo a construção? Então, esse é meu grafo. 2 não é vizinho de 1, 2 não é vizinho de 2, 2 é vizinho de 3 pela linha 6, é vizinho de 4 pela linha 6, não é vizinho de 5, é vizinho de 6 pela linha 6, é vizinho de 7 pela linha 6, não é vizinho de 8, tá? Se eu quiser ir para 8, tem que trocar de linha.
e é vizinho de 9 pela linha 6. Entenderam a jogada? Vamos ver um caso mais concreto. Vamos ver o vértice 3, que ele é vizinho de... Pois não. Pode perguntar. Acho que tá faltando algumas marcações na primeira linha da matriz também, né? Tá faltando. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão me desculpar. O 1 é vizinho de 3 pela linha 4. O 1 é vizinho de 4 pela linha 4. E o 1 é vizinho de 5 pela linha 4. Isso é que dá a fazer em cima da hora. Obrigado aí pela correção, tá bom? Vamos lá. O 1 é vizinho de 4 pela linha 4 também. E o 1 é vizinho de 5 pela linha 4 também. Vamos ver agora o vértice 3, que ele é interligado com praticamente todo mundo. 3 é vizinho de 1? Sim, pela linha 4, linha vinho. 3 é vizinho de 2? Sim, pela linha azul. 3 é vizinho de 3? Não. 3 é vizinho de 4? Sim, por 3 linhas diferentes. Estão vendo aqui? Tanto pela azul, como pela vinho, como pela verde. 3 é vizinho de 5? Sim. Por qual linha? Somente pela vinho. Correto? 3 é vizinho de 6? Sim. Somente pela linha azul. É vizinho de 7? Sim. Somente pela linha azul. É vizinho de 8? Sim. Somente pela linha verde. E é vizinho de 9? Sim, somente pela linha azul, pela linha 6. Vocês querem fazer mais algum, só para ver se ficou tudo entendido? Aqui já peguei mais um erro, que é o 5, né? O 5 na vertical, O na 5 horizontal está faltando também. O 5 é vizinho do 3 pela linha 4. E o 5 é vizinho do 1 pela linha 4. Confere? Isso aí. Obrigado. Beleza. Opa, faltou aqui botar a cor da linha para ficar bem claro. Vamos fazer mais um aqui, que é o 8. 8 não é vizinho de 1. Tá vendo? Porque tem que trocar de linha. 8 não é vizinho de 2, porque tem que trocar de linha. 8 é vizinho de 3 pela verde. 8 é vizinho de 4 pela verde. 8 não é vizinho de 5, porque tem que trocar de linha. 8 não é vizinho de 6, porque tem que trocar de linha. 8 não é vizinho de 7, tem que trocar de linha. 8 não é vizinho de 8, e 8 é vizinho de 9 pela linha roxa. Linha 2. Se alguém olhar mais algum erro aí nessa tabelinha, me avisa. Tá? Então, qual que é a ideia? O 6 é vizinho, o 3 é vizinho de todos esses nós. Tá? Por essas linhas aí. Então, eu posso ir de 3 para 5 sem pagar nada? Posso. Agora, eu posso ir de 7 para 1 sem pagar nada? Não. Não posso. Ok, pessoal? Então, na posição AB, você vai botar todas as linhas que ligam as estações A e B. Tá? Então, elas se tornam vizinhas. Então, você tem que montar esse grafo com essa estrutura de dados aqui.
Ele tem bem mais arestas do que isso. É como se o 2 fosse vizinho do 4, como se o 2 fosse vizinho do 6, do 7, do 9 e assim por diante. O 3 é vizinho do 5. Por quê? Porque tem duas linhas, tem uma mesma linha que liga os dois. Tá? E agora, como é? Oi. Por esse caso, o grafo de cada linha ele tem que ser conexo, né? Sim. Tem que ser Se você tiver conexo. uma linha que não faz, que tem ilhas assim, não iria funcionar. Não iria funcionar. Seriam duas malhas independentes, né? Como eu não entendo muito, mas se você pegar o trem na central, você não consegue, sei lá, pegar um trem que saía da Leopoldina, não sei se são duas linhas separadas, entendeu? São linhas separadas. Mas se em uma certa estação a linha da Leopoldina juntar com a linha da central, beleza, ali você vai poder fazer a transferência. Então o grafo é conexo. Tá? Agora eu vou fazer a busca em largura nesse grafo aqui, e não nesse, mas nesse. Então qual vai ser o segredo? Está aqui a busca em largura, pessoal. Isso aqui é o pai da árvore. Isso aqui é uma árvore de largura. Então eu saio da estação 1. Na verdade, eu não tenho que escrever nada aqui. Eu tenho que pegar uma linha, né? Então eu vou pegar a linha 4. E eu já vou pagando 1 aqui na raiz, porque eu já estou na linha 4. Agora eu vou aqui para o grafo e eu vou pegar aqui o primeiro filho de 1, que é o 3. Então, o primeiro filho de 1 aqui é o 3. Tá? Depois eu vou consertar essa busca em largura, mas ela está com um probleminha aqui, mas vamos lá. O 1 visitou o 3, então o 3 é filho do 1 na busca em largura. E para chegar no 3, eu mantive a linha 4. Então você vai aqui na matriz. Quando o 1 chega no 3, mantém a linha 4. Então você não aumenta o custo. O custo continua 1. Tá? Você não trocou de linha. Agora vamos ver os filhos do 3. O 3 tem um monte de filho aqui. Você vai olhar aqui na matriz, todo mundo é vizinho dele. Então, o primeiro filho do 3 é o 2. Então, eu abro aqui um filho. Beleza? Abri aqui o filho do 3, que é o 2. Só que eu estava na linha 4. Quando eu vou entrar no 2, tem que trocar de linha. Então, não tem... Veja só. O 3 é vizinho do 2, mas o 3 estava na linha 4, né? Aqui tem que trocar. Não tem aqui o 4 na posição 3, 2. Não dá para manter a mesma linha. Então você tem que ver, quando o cara é vizinho, se você consegue manter a linha em que você está. Se você não conseguir, então você vai ter que somar 1 no custo. Então o 3 vai para o filho 2, mas tem que somar 1. Porque só pegando a linha 6, aí aumenta o custo em 1. Aí o 3 vai abrir outro filho, que é o 4. Aí você vai lá na matriz. 3 para 4. Eu estava na linha 4, né? Muito bem, eu estava na linha 4. Quando eu cheguei no filho 4, o filho 4 também está na linha 4. Está vendo aqui? O 4 está aqui, entre 3 e 4. Eu posso ir sem pagar nada. Eu estava na linha 4, continuo. Então, não aumenta o custo aqui. Continua 1. Depois, o 3 também pode ir direto para o 5.
Olha que interessante. Pela linha 4, sem pagar nada a mais. Eu estava na linha 4. O 3 também o 5 também é vizinho do 3. Eu estava na linha 4, continuo aqui na linha 4, então não pago nada. Tá? Então eu posso ir direto para o 5 sem aumentar o custo. Agora, eu posso ir do 3 para o 6, porque o 6 também é vizinho do 3. Só que eu estava na linha 4, não é? Eu estava aqui na linha 4. Quando eu vou para o filho, quando eu vou para o 6, troca de linha. Confere? Não tem jeito, porque eu vou aqui olhar na matriz, o 3 para 6, eu estava na 4, mas o 4 não está aqui nessa entrada. Então tem que somar 1 no custo, pessoal, e trocar de linha. Então eu vou para o filho 6, troco de linha e aumento o custo. Depois eu também posso ir do 3 para o 7, pagando 2. O 3 é vizinho do 7, só que o 7 não está na linha 4, então eu tenho que trocar de linha, porque aqui na linha da matriz o 3 é vizinho do 7, mas o 4 não está aqui. Tem que olhar se a linha em que eu estou está aqui presente no meu filho, no meu vizinho. Não está, vai somar 1 no custo. O 3 também é vizinho do 8. É só olhar aqui na matriz. O 3 é vizinho do 8. Mas eu estou na linha 4. O 8 está na linha 3. Então, trocou de linha para ir para o 8, soma 1 no custo. E o 3 tem o último filho nessa busca em largura, que é o 9. O 3 está na linha 4, mas o 9 não está na linha 4. Não tem o número 4 aqui. Se o número 4 tivesse aqui nessa entrada, que nem está aqui nessa lista, eu manteria o custo, mas não está. Então eu tenho que somar. Só que aqui está errado. A cor da linha. Está errado aqui. Deixa eu trocar já. Não é, a linha 6 é azul. Não é verde. Então a estação 9 está na linha 6. Então aumenta em 1 o custo. Só que eu achei o nó destino. Quando a busca em largura achar o nó destino, que é esse aqui, eu quero ir da estação 1 para a estação 9. Você vai parar e vai imprimir esse custo aqui, ó. Fiz custo 2. Andei em 2 linhas. Fiz uma baldeação. Então a busca em largura é nesse grafo aqui, nessa matriz. Cada vez que eu olho para um filho, eu estou numa certa linha. Você tem sempre que guardar a linha que você está. Eu estou nessa linha. Cheguei aqui na estação 3 por essa linha. Quando eu abro o filho, tem que ver se o filho está na mesma linha. Se tiver, mantém o custo. Se o filho não está na mesma linha, troca de linha. Tá? Ou de linhas, né? Tem várias linhas que você pode usar para trocar de filho. Né? Então, por exemplo, o 5 vai para o 4, e quando chegar no 4, eu posso manter a linha, ou posso trocar de linha. Se eu trocar de linha, vou ter que aumentar o custo. Tá? Mas se eu mantiver a linha, só soma 1 no custo. Ok? Então, é um probleminha muito legal. Recapitulando o que é a busca em largura, quando eu abrir um filho, eu verifico se o filho está na mesma linha. Se não estiver, tem que somar 1 ao custo. Se estiver, não soma nada. Continua na mesma linha. Tá? E eu tenho que guardar a linha por onde eu cheguei na estação. Então, eu cheguei na linha 3 pela linha, cheguei na estação 3 pela linha 4. Tá?
Então é assim que eu vou fazendo. Eu vou fazendo a minha árvore em largura. O que tem de interessante? A qualquer momento, quando você chega no nó, o custo dele já está calculado. Por exemplo, qual é o custo para ir da estação 1 até a estação 7? É o que está escrito aqui no nó já. É custo 2. Que a busca em largura já vai te dar o valor ótimo. Quando você abriu aquele nó, você já está no valor ótimo. Tá? Qual é o custo ótimo para ir da estação 1 para a estação 5? É 1. Quando você abriu aqui o nó 5 na árvore de largura, o custo já ficou 1 aqui, pessoal. Então, aqui já tem a resposta no nó. Então, o nó não é só o nó, né? A linha por onde você chegou nele e o custo acumulado até chegar a ele. Tá bom? E esse é o probleminha do URI. Eu estou vendo se dá para passar esse problema ou não. Sabe por quê? Esse problema tem um probleminha, um pequeno probleminha. Todos os caras que rodaram esse problema rodaram ou em C++, vou botar Python aqui. Aí, ó, infelizmente, é o que ele diz. Até o momento, nenhum usuário resolveu este problema com Python. Como eu não vou exigir, vocês podem fazer os programas, na linguagem que vocês bem entenderem. Porém, se o problema ficar difícil em Python, eu não vou passar, porque Python é o idioma oficial da disciplina. Então, eu vou passar esse problema se der para resolver em Python. Se eu conseguir fazer ele passar em Python. Por enquanto, eu não consegui. Está estourando o limite de tempo. Eu acho que com Python eu não consigo rodar, porque ele avisa aqui que o número de estações pode ser até 10.000, tá vendo aqui? N é o número de estações, pode chegar até 10.000. Então esse grafo é muito grande. Pode ter 10.000 estações, então... E o número de linhas pode ser até 1.000 linhas. 1.000 linhas de trem. 1.000 linhas de metrô. É um grafo enorme. Vamos dizer que é o grafo das linhas de trem da Alemanha, né? Onde realmente você pode ir de qualquer cidade para qualquer cidade pegando trem, né? Então é muito trem para tudo quanto é lado, né? Então, em Python, acho que não vai dar para rodar. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou passar esse problema como recreação para quem quiser brincar com esse problema, que ele é muito legal e é uma aplicação básica de logística que vocês têm que conhecer. Então, vou passar ele aí, talvez como recreação, como curiosidade. E vou passar um outro de busca em largura que dê para rodar em Python. Esse aí acho que vai ser meio difícil. Eu posso também deixar ele como opção. Eu posso passar esse problema junto com outros dois para vocês escolherem um deles, tá? Se alguém quiser fazer esse em C++ ou em outra linguagem e passar, pode entregar. Se quiser fazer um outro, sempre vai ter um que dá para fazer em Python. Tá bom? Para não ficar pesado para vocês. Mas, no momento, eu vou deixar vocês aí. Vou encerrar a gravação.